Nono episódio de House of the Dragon estreou, e se você já acompanha a saga de Game of Thrones, você sabe que o nono episódio sempre acontece alguma merda grande, e não foi diferente nesse episódio, porque aqui a gente tá se preparando pra sucessão do trono. Bora comentar então o episódio do comecinho até o fim. Já aviso sim que vai ter bastante spoiler, então se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece o like se você curtir esse vídeo, porque o episódio já começa com a Alicent Hightower descobrindo através de uma fofoca que o rei morreu. Ela fica, minha nossa senhora, meu momento chegou, minha hora de brilhar. Por quê? Porque ela entendeu totalmente errado aquela profecia do Aegon Targaryen, porque na cabecinha dela ela fica pensando, minha nossa, meu filho que é pra ser o rei, o próprio pai dele falou isso pra mim antes de morrer. Só que ela não se contenta, ela fica guardando isso pra ela fala também para o pai dela que ela cobra aquela naja, aquela cascavel do Otto Hightower. E pra quê? Pra inflar mais ainda o ego, pra fazer o homem ficar mais louco ainda, mas com vontade de poder que ele já tinha. Mas galera, a Alicent entendeu tudo errado, ou será que ela acha que o rei andou se desfalecendo em direção ao trono pra depois coroar o filho dele? Não, né? Pelo amor de Deus. Só que a bosta já tá feita, né, meus amores? Porque o Otto Hightower começa a articular, começando por convocar ali o Conselho Verde. E aí ele anuncia ali pra galera a morte do rei, finge ali uma preocupação e tal, e dá start num plano de sucessão que já vinha sendo articulado com eles ali, antes mesmo do rei morrer, e nem a própria Alicent sabia disso. Só que, claro, que é um plano pra passar por cima da Rhaenyra Targaryen, né? Só que tem um senhorzinho ali no meio desse conselho, que é o Lyman Beesbury. Ele não é de acordo com aquele negócio ali, não. Ele fica, mas vocês não vão nem conversar com a rainha, com a princesa, com a Rhaenyra Targaryen, ela precisa saber, ela precisa ser ouvida. E ele começa a alegar, claro, que aquilo é uma mentira, que aquilo é uma conspiração e tudo mais, um plano deles, dos Hightower, pra tomar conta do poder. Claro, né, que ele tá certo, né, meus amores, mas como vocês bem sabem, não se pode falar a verdade aqui nesse terreno. Criston Cole percebe isso, sabe o que ele faz? Dá um pedala Robin na cabeça do velho, o velho bate a cabeça ali na mesa e morre. É o segundo homem que ele mata e sai impune. Gente, eu estou pegando um asco desse homem que não tá escrito, e o pior é que ele só vai morrer lá pra frente, ele vai demorar. Mas aí eu já aproveito e pergunto pra você que tá me assistindo, de qual lado você tá? Você tá do lado dos verdes ou dos pretos? Comentem aí embaixo, porque além desse senhorzinho que morreu, a Alicent Hightower também está preocupada com a Rhaenyra. Por quê? Porque ela percebe que o Daemon e a Rhaenyra, claro, não vão se curvar a eles por causa desse plano maléfico que estão criando aqui, e ela percebe também que todo aquele grupo ali está pretendendo matar os dois com surpresa. E o pior de tudo é que todo mundo ali consente com essa situação, mas ela não concorda, ela fala, não me gusta essa história. Mas, meu amor, é tarde demais, porque o Otto Hightower, aquela cobra, aquela naja, aquela cascavel, já está mexendo os pauzinhos ali, e ele faz com que o Lorde Comandante Westerling da Guarda Real vá para Dragonstone. Só que o cara não quer tomar partido, ele não quer ficar nem de um lado nem do outro, ele fala, não vou participar dessa bagaça aqui não. Ele tira a capa dele ali e desiste do cargo. Só que o Otto Hightower não se contenta com isso, então ele já mexe os pauzinhos aqui pelos bastidores. Ele chama o Sir Eric e fala, ó, meu querido, meu consagrado, meu cavaleiro, tira sua armadura e vá disfarçado procurar o Aegon e traga ele pra mim, só que não conte isso para ninguém, não quero que ninguém saiba, somente eu. Enquanto isso, a Alicent Hightower percebe que tem bosta no ar, ela sente a merda fedendo aqui, e ela precisa agir antes que o pai dela haja. Então ela chega lá pro Criston Cole e fala, meu querido, preciso que você encontre meu filho, leve o meu outro filho, o Aemond, para te ajudar, até porque o Aemond é irmão do Aegon, e ele sabe, né, como é que o irmão age, né, daquela porcaria daquele irmão. Aí durante essa busca, o Aemond meio que se revolta, porque ele fica pensando, pra que eu tô procurando aquele piá que nem quer ser rei, sendo que eu sou estudado e ele é um merda. Até porque ele sabe que se o Aegon morrer, ou então ficar desaparecido eternamente, ele, né, o Aemond, vai ser o futuro rei. Então pra ele, se o Aegon morrer, é melhor pra ele, meu querido. Mas enquanto essa busca aqui pelo Aegon tá acontecendo aqui pelo reino, lá no lustre do castelo, Rhaenys Targaryen acorda linda e plena e descobre que está presa em seu próprio quarto. Ela fica, amigos, o que tá acontecendo aqui? Tô sentindo um cheiro de merda porque todo o restante tá solto. Isso, claro que tem uma explicação, porque afinal ela é uma das únicas aliadas fortes, né, da Rhaenyra Targaryen que está ali no reino. Então eles precisam dar um jeitinho de manter ela presa, enquanto toda essa artimanha vai acontecendo nos bastidores. Mas é lá no Salão Real que o golpe vai começando a tomar forma aqui, porque o Otto Hightower reúne aqui os líderes das principais casas, né, que haviam se curvado a Rhaenyra e tudo mais, lá no comecinho do episódio, quando ela recebeu a nomeação para ser herdeira, e ele fala pra eles, olha só, vocês que se curvaram a Rhaenyra, vocês são obrigados a se curvar a nós agora. Mas tem uma galera ali que não faz isso não, claro, tem uns que fazem e tudo mais, mas tem uns que não querem mudar de ideia, só que o problema é que esses que não mudam de ideia são levados lá pro cantinho. Não se sabe o que acontece com eles, mas é bem provável que eles morram. Inclusive o Lord Caswell tá ali no meio, ele meio que fica em cima do muro, quero ficar do lado da Rhaenyra, mas tenho medo da morte, então ele meio que se ajoelha, mas é contra a vontade dele. E ali nos cantinhos, o Lord Larys, aquela fifi fofoqueira, né, que faz parte aqui da revista de fofoca de Westeros, está somente observando a merda acontecendo. Só que enquanto isso, o esconde-esconde do príncipe Aegon tá acontecendo lá na cidade, porque a galera tá tentando encontrar ele, e o Eric e o irmão dele vão lá pra Baixada das Pulgas, onde tem uma arena meio que clandestina de crianças que ficam ali se batendo, como se fosse uma rinha de galo. E eles vão diretamente pra lá justamente porque o Aegon Targaryen costumava ir nesse local, então eles ficam pensando, nossa, mas é esse o nosso futuro rei, esse lugar que ele frequenta? Inclusive, neste mesmo local, eles acabam encontrando um filho bastardo do Aegon, que ele teve ali, na verdade, um dos
dos filhos dele, né, que tá perdido aí pela cidade. Esse menininho, inclusive, se chama Gaemon Pale Hair, ou então Gaemon Cabelo Claro, e ele é o neto da Alicent, claro, vivido pelo ator Chester Howe, se vocês quiserem procurar. Só que nessa busca, eles descobrem que uma tal de Verbe Branco sabe onde o Aegon está, mas para que ela conte, ela tem que fazer um encontro aqui com a Mão do Rei. Então eles decidem ir, né, chamar a Mão do Rei, tá, pra conversar com essa mulher, e descobrem que ela é a Mysaria. E na hora que eles marcam esse encontro, né, pra saber das informações e tal, o que que tá rolando aqui, o Aemond e o Criston Cole acaba flagrando eles ali, junto com o Otto Hightower. E agora, galera, tudo faz sentido porque que a Mysaria conseguia aquelas informações privilegiadas, porque agora ela está tentando tirar vantagem disso. Ela pede dinheiro em troca da localização do Aegon Targaryen e, além disso, ela quer reconhecimento e quer que acabe com aquela Baixada das Pulgas dele, porque ela não aguenta mais aquela criançada se batendo. O Otto Hightower, claro que dá dinheiro pra ela, só que esse acordo acaba custando caro, porque posteriormente no episódio a gente vê a casa dela pegando fogo num atentado em cima dela. A gente, claro que não vê o corpo, né? Então tem aquela lei universal, que se você não vê o corpo, provavelmente a pessoa não morreu, mas a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas enfim, sabendo então da posição do Aegon Targaryen, o Sir Eric e o irmão dele vão lá no santuário buscar o Piá, porque o Piá tá escondido, ele não quer ser rei, ele quer fugir dali e ele ainda quer encontrar a mãe dele. Até porque, né, ele sabe que o pai dele morreu e ele sabe também que a merda vai cair em cima do ombro dele. Mas logo depois que ele é encontrado, ele tenta fugir, o Criston Cole aparece ali, né, porque eles estavam seguindo a galera, todo mundo briga e acaba que o Criston Cole consegue pegar o Aegon pra levar ele lá pra mãe dele. E vale citar que ele está indo completamente contra a vontade dele, porque ele não quer ser rei de jeito nenhum. Enquanto isso, lá no reino, a fofoqueira do Lord Larry está observando ali o movimento e tal, e percebe que o Lord Caswell tá saindo do castelo na sorrateira, mas na verdade ele tá saindo pra alertar a Rhaenyra Targaryen. Então ele dá um jeito de fazer aquele cara voltar pra dentro do reino, e depois a gente descobre que ele acabou morrendo por causa disso. Só que a Alicent, desesperada, percebendo que toda essa situação tá saindo do controle, ela decide ir lá conversar com a Rhaenys Targaryen, que está presa ainda. E gente, a Rhaenys é uma hóspede, ela deve estar puta cara, por quê? Porque não deve ter um banheiro naquele quarto, ela quer fazer xixi. Mas assim que a Alicent entra no quarto, a Rhaenys percebe a merda no ar, ela sente que tem coisa ruim e ela percebe que a Alicent tá tentando usurpar o trono. Só que aí a Alicent já começa com aquela ladainha falando: minha querida, meu marido falou que o Aegon não é pra ser o futuro rei, ele me falou, é uma profecia. E aí ela aproveita e fala que quer uma aliança com a Rhaenys Targaryen, até porque desde que ela fez uma aliança lá com aquela loira oxigenada da Rhaenyra, ela perdeu muita coisa, perdeu filha, perdeu um monte de galera da família dela. E não bastasse jogar tudo isso na cara dela, ela ainda tenta agradar, falando: minha querida, você deveria ter sido a rainha, mas não foi. Só que a Rhaenys Targaryen, naquela luz que Deus deu pra ela, chega pra Alicent no ouvido dela e fala: minha querida, até quando você vai ficar trabalhando pra macho? Por que você não se pensa sentada naquele trono de ferro? Isso, claro, que faz a Alicent despertar, né? Mas a gente tem que lembrar que a Rhaenys, ela vai continuar fiel a Rhaenyra Targaryen nesse ponto. Isso porque tem muita coisa que tá em jogo aqui. Vamos começar pelo marido dela, que tá gravemente ferido, e também tem o fato dele apoiar a Rhaenyra Targaryen e também os filhos dela, porque vamos lembrar que o Lucerys é pra ser aqui o herdeiro de Derivamarca, e também tem a questão de fazer um casamento, né, do Lucerys com a Rhaena, que é a filha do Daemon. Só que depois desse diálogo, a Alicent Hightower tem um negócio aqui dentro dela, ela se desperta, ela percebe que o pai dela não presta, que ela foi manipulada por ele todo esse tempo. Amiga, lenta que dói. E aí ela vai tirar satisfação com o pai dela. Por quê? Porque ela não quer matar, ela não quer ser agressiva, diferentemente do pai dela. Então você percebe aqui que tem um certo conflito entre os dois já não estão mais seguindo a mesma linha de pensamento. Mas aí a Alicent decide botar ordem no barraco aqui. Ela vai mandar um termo lá pra Rhaenyra, pra que ela entenda a situação de uma maneira pacífica, até porque, querendo ou não, ela se preocupa ainda com a amiga, querendo ou não, porque vamos lembrar que no episódio anterior, lá no jantar do Viserys, elas meio que fizeram uma trégua e tal. E além disso, no dia seguinte, ela vai fazer com que o Aegon se torne rei, receba a espada Blackfyre e tal, e tudo isso sem mortes, na maior paz possível. O Otto não gosta, mas ele aceita. Vamos lembrar que até esse ponto da história já faz mais de um dia que o rei morreu e ninguém do reino faz ideia alguma de tudo isso que tá acontecendo. Só que daí, irritada, pé da vida, a Alicent decide ir pro quarto, ela quer tirar um cochilo, ela quer descansar, mas ela encontra quem? Lord Larys pra trazer fofoca. A Alicent fica: ai gente, de novo, mas é fofoca, vai, me conta. Só que essas fofocas a gente descobre que tem um preço, o preço do pack do pé. Pois é, galera, o Lord Larys, ele tem um fetiche nos pés da Alicent e ele só conta as coisas pra elas em troca de ver o pé dela. E aqui ele começa a falar pra ela: amiga, tem fofoca, tem fifi rolando aqui pelo reino, tem mais espião e tudo quanto é canto. Inclusive uma das tuas amiguinhas, a Tyla, é uma das que sai aí contando tudo que acontece na tua vida pros outros. E aí, claro que o Lord Larys fica à disposição da Alicent caso ela queira aqui fazer alguma coisa um pouquinho mais brutal. Afinal, vamos lembrar que ela tem dívidas com ele, né, das coisas que ele já fez no passado. E vale dizer que esse fetiche dele por pés da Alicent não é de agora não, tá? Tanto que se você voltar, se não me engano, no episódio 6, tem as cenas onde eles aparecem juntos, e logo no começo a gente já percebe a Alicent tirando o sapatinho ali na hora que ele entra em cena. Só que algumas horas vão se passando, a galera vai ficando aqui pensativa e tal. Por quê? Porque a hora da coroação do Aegon Targaryen tá chegando. Só que o Eric, depois de ter presenciado a rotina do rei que viria liderar todos eles, ele se arrepende, ele não tá a favor daquela traição, então ele decide entrar nos quartos da Rhaenys de noite e levar ela pra fora.
embora. A Rhaenys, claro que aproveita essa fuga, só que o problema é que ela não quer deixar o dragão dela de lado, mas ele fala que ela não pode ir lá pro Fosso dos Dragões, porque provavelmente vão estar encontrando, vão estar esperando ela lá. Só que, gente, de repente, nessa fuga, uma multidão gigantesca vem de tudo quanto é canto, parecia 25 de março, eles acabam se perdendo um do outro ali, só que todo mundo tá indo em direção ao Fosso dos Dragões para a coroação do Aegon. A Rhaenys, claro que aproveita que ela tá longe do guarda que não vai puxar ela, então ela segue o fluxo, porque é justamente no Fosso dos Dragões que ela quer ir. E enquanto o povo tá migando pra lá, a Alicent e o Aegon estão ali na carruagem indo em direção ao Fosso dos Dragões, só que o menino, ele não quer, ele fala de novo, não quero ser rei. Só que a Alicent já joga a real pro filho dela, né? Meu querido, meu filho, meu amo, eu sei que você não quis ser rei, mas esse era o desejo do teu pai antes dele morrer. Inclusive, ele me deu a adaga dele pra dar pra você. Só que aqui ela finalmente tem aquele momento que ela queria com ele, né, desde o começo, então ela aproveita e fala, olha aqui, o teu vô não presta. O teu vô quer utilizar você pra fazer com que a Rhaenyra sofra, mas ela lembra que ela é tua meia-irmã e você deve respeito pra ela, a gente quer um governo de paz. E aí eles chegam aqui no Fosso dos Dragões, só que enquanto a cerimônia de coroação tá rolando, mesmo contra a vontade do Aegon Targaryen, a Rhaenys olha pra aquela situação e fica, ai, coisa chata, decide fugir ali escondida. Eu confesso que nesse momento, quando avisaram, né, que o rei tinha morrido e tal, eu esperava uma comoção um pouco maior do povo, só que o povo meio que aceitou de boa, só achou estranho no começo, mas depois ovacionou o rei que vinha na sequência. Porém, claro que eles estranharam, porque vamos lembrar que a Rhaenyra Targaryen era pra se assumir, né, esse posto. E temos que lembrar também, olha a merda, gente, que a Rhaenyra Targaryen não faz ideia que o pai dela morreu. Tudo isso tá acontecendo por debaixo dos panos, ela não faz ideia de tudo que tá acontecendo, mas falando por debaixo dos panos, você lembra que a Rhaenyra Targaryen ficava falando aquelas frases, há uma fera debaixo das tábuas, há uma fera debaixo das tábuas? Pois é justamente que do nada acaba de nascer uma das cenas mais icônicas de House of the Dragon e de Game of Thrones como um todo. A Meleys e a Rhaenys surgem do meio, do nada, assim, de todo mundo, destruindo todo mundo e causam um desespero coletivo no meio da cerimônia. Só que ela, ferrada de raiva que tá, ela avança pra cima da família real. E, gente, todo mundo se caga de medo. Eu não sei vocês, mas eu senti daqui de casa o cheiro de bosta na fralda do Aegon. Mas ela não ataca, porém deixa claro que ela não vai se ajoelhar ao Aegon de jeito nenhum. Inclusive, vocês acham que ela deveria ter tacado fogo em todo mundo ali e acabado com a história? Porque se ela fizesse isso, na verdade, não teria mais livro nem Game of Thrones pra gente assistir, né? Claro que existem algumas explicações pra ela não ter tacado fogo ali em todo mundo naquele momento. Inclusive, eu quero saber se vocês concordam comigo na hora que eu vou falar isso. Porque a gente tem que lembrar que ela vem de uma geração de paz, né? Tem aqui o Viserys I, tem o Jaehaerys, que eram reis aqui pacíficos. E se ela tacasse fogo em todo mundo ali, ela ia acabar matando reis e também familiares. E se ela matasse reis, ela se tornaria uma regicida e isso acabaria manchando a reputação não somente dela, mas também da casa Velaryon. Também tem a questão de que matar membros da própria família é um dos piores crimes que existe em Westeros. Tem também a questão das vidas inocentes, né? Por exemplo, a da Rhaenyra ou então do Aemon Targaryen, que nesse ponto da história ele ainda não é um bosta. E tem também, claro, o Septão, né? O tipo do padre que tá ali na cerimônia. E temos que lembrar que a guerra não começou ainda e que, querendo ou não, ela conhece todo mundo ali desde sempre, mesmo que a galera não preste. Então a gente percebe que isso foi um ato de misericórdia, muito provavelmente por causa da Alicent, porque, querendo ou não, ela não quer que a Alicent também passe pelos mesmos sofrimentos que ela sofreu. E na sequência ela sai voando com a Meleys em direção à Rhaenyra pra contar tudo o que tá acontecendo. Mas o fato é que lá em Game of Thrones, a Daenerys Targaryen uma vez falou que o Fosso dos Dragões foi o início do fim pra família dela e ela realmente estava certa. Vocês concordam com isso? Cara, esse episódio foi muito legal. Confesso que ele foi meio lentinho aqui no desenvolvimento dele, mas o final meio que compensou toda a pausa que aconteceu. Mas a gente tem que lembrar que teve muito diálogo construtivo e que serviu aqui pra dar uma estrutura bem forte pra série, até porque o último episódio vai dar início à Dança dos Dragões propriamente dita. Mas e você, curtiu o episódio? Já comenta aí embaixo a sua opinião e também o que você acha que vai acontecer aqui na sequência. Não esquece do like se você curtiu esse vídeo e também de se inscrever no canal e ativar o sininho. Vou deixar aqui embaixo 2 vídeos legais pra você ver também e tchau! Vejo você no próximo vídeo.